Então, boa tarde a todos. O meu nome é Vanessa, eu sou professora do SESMAC e professora da UFAL. Hoje nós teremos, na gincana da tarde, o tema Painel Ciência na Palma da Mão, conhecendo a patologia e a parasitologia. E também teremos um painel Morcego de Alagoas, tá bom? Os professores que comporão, né, esses painéis serão a professora doutora Maria Danielma Reis, ela é professora da UFAL, e o professor doutor Miller Ribeiro de Andrade, também professor da UFAL. Além disso, nós temos a bióloga Júlia Dantas Ferreira de Moraes. A Júlia, ela trabalha com morcego, né, e ela desenvolve projetos nessa área. A gente pensou inicialmente em começar com o painel, né, que vai ser na verdade, uma conversa, né, entre os professores, professor Miller e professora Danielma, sobre a parasitologia e patologia. Então, eles vão dar exemplos, vão trazer vídeos para vocês sobre o assunto, e aí a gente finaliza com um painel de morcegos da Júlia, tá bom? E ao final disso, quando estiver finalizando, eu passo para vocês a lista de presença e também aquele formulário com a avaliação. Eles fizeram 6 questões, então a professora Daniela fez 2 questões, o professor Miller fez 2 questões e a Júlia fez 2 questões, tá bom? Para que vocês possam aí juntar os pontos para competir pela gincana, tá bom? Então, espero que todos tirem bastante proveito das palestras. O tema é muito interessante, muito pertinente, né? Tem grande aplicabilidade os 2 temas. Então, espero que vocês aproveitem. Vocês podem ir colocando as perguntas no chat ou levantando a mão e perguntando diretamente aos palestrantes, que assim acho que fica mais produtivo, tá bom? Vocês já vão tirando as dúvidas no decorrer das próprias apresentações. Então, professor Miller, professora Danielma, professora Júlia, vocês já podem ficar à vontade. Acho que o professor Miller que vai começar, né? Então, fiquem já à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, Vanessa, pelo convite, ao SESMAC por estar promovendo esse evento, né? E nos ter convidado. Eu sou o professor Miller, o nome é estranho, mas é o que eu tenho, não tem jeito. Eu sou professor lá da UFAL, do setor de parasitologia e patologia. E aí eu queria saber de vocês, escrevam no chat, se vocês já ouviram falar alguma vez sobre parasitologia. Escrevam no chat. Sim, não, abram um áudio, falem comigo. Nunca, Tâmara, não. Não. Ok. Nunca ouviram falar de parasitologia, que triste. Mas vocês já ouviram falar de parasito? Já chamaram alguém de parasito? Você é um parasito. Aquele coleguinha que tenta colar, filar durante a prova. Sim. Sim, sempre tem, né, o parasito. Então, você já consegue entender que a parasitologia vai se dedicar a pensar nos parasitos, tá? Só que não nos parasitos como esse, o coleguinha que tenta filar da nossa prova, tá? Não esses, mas organismos que, ao entrar em contato com outros organismos, eles se aproveitam, né? Eles retiram dali alimento, eles retiram dali abrigo, eles sobrevivem dependentes de outro organismo, por isso que eles são parasitos. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa ver algumas imagens para entender melhor. Vocês me dizem quando estiverem visualizando. Já está, né? Então, imaginem o seguinte. Imaginem que existe uma série de relações biológicas. Existem relações biológicas ecológicas, né, que são relações entre seres vivos. Relações boas, que são essas relações aqui harmônicas, e relações desarmônicas. Os 2 tipos de relações, elas são necessárias, tanto as boas quanto as não tão boas, tá? E os organismos que nós vamos estudar
eles praticam um tipo de relação desarmônica conhecida como parasitismo. Então, o que é o parasitismo? O parasitismo é quando um organismo ele se aproveita do corpo de um outro organismo. E dali ele tira alimento, dali ele tira proteção, abrigo. Ele sobrevive dependente de um outro organismo. Porém, tem um problema aí. Só esse organismo que parasita é que ganha. O outro não ganha nada. Por isso que é uma relação desarmônica. É desarmônico porque apenas um dos lados sai ganhando. Entendeu? Não é uma coisa que eu te dou algo e eu também ganho. Se fosse assim, seria um tipo de relação harmônica. Não é. Existem outros tipos de relações desarmônicas que vocês já devem ter ouvido falar. Por exemplo, canibalismo. Já ouviram falar do canibalismo? Canibal. O canibalismo ela é diferente do parasitismo. No caso do canibalismo, um indivíduo de uma mesma espécie se alimenta de um indivíduo da mesma espécie. Por exemplo, um leão comendo um leão. Ele mata o outro leão para se alimentar. Isso é canibalismo. Não é isso que acontece no parasitismo. No parasitismo são espécies diferentes. É, por exemplo, a mosca e o homem. Um verme, como a lombriga, e o cachorro. São organismos diferentes, tá? Por isso que a gente chama de parasitismo. Deu para entender bem? Logo, deu para entender? Respondam no chat, falem comigo. Não me deixem só aqui. Sim. Obrigado, Geniel. Logo, a parasitologia é o estudo dos parasitos. Estudou parasito é parasitologia. Mas existem diferentes micro-organismos que poderiam ser considerados parasitos, já que eles se aproveitam de um outro organismo. E aí a gente vai pensar aqui na gente. A gente pode ser acometido, né, por diferentes micro-organismos que podem causar doença. Por exemplo, estamos vivendo esse momento de um encontro online porque a gente não pode se encontrar, porque existe um vírus que está circulando. O vírus da Covid, né, o SARS-CoV-2. Ele causa uma doença. Mas será que um vírus é um parasito? Será que um vírus é um parasito? Existem também micro-organismos que causam doença, que são chamados de bactérias. Por exemplo, quando a gente tem um ferimento que forma pus, naquele ferimento ele está contaminado, existem algumas bactérias e nosso corpo reage produzindo pus. Mas será que bactéria é um parasito? Teoricamente, eles poderiam ser, mas aqui dentro da parasitologia, a gente não estuda vírus e bactéria. A gente vai estudar outros agentes que causam doença. São eles, protozoários, os vermes, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, e os ectoparasitos. Esse nome parece difícil, mas ecto significa fora. Então, são parasitos que ficam fora do corpo. Vou citar um exemplo, o piolho. Quem aqui já teve piolho? Eita, não precisa dizer para não sofrer bullying. Mas eu já tive piolho. Então, ali era um ectoparasito. Já tive, quando era pequeno, Gabriela, tu não sabe. Era uma piolhada brava. Pelo menos quando, na minha época, menino de escola que não tinha piolho não estava indo para a escola. Tinha que ter piolho. A frequência, na verdade, era ter piolho, entendeu? Se você foi para a escola, você tinha piolho. Se eu tivesse faltando aula, é porque você não estava sem piolho, era assim. Então, piolho é uma espécie de ectoparasito. Carrapato. Quem tem cachorro, gato, que já viu um carrapato num cachorro e num gato? O carrapato é um ectoparasita, é um parasito que fica fora do corpo, se aproveitando do cachorro. Mas existem carrapatos de humano também, tá? Eles tiram nosso sangue, né? Eles sugam nosso sangue para se alimentar. Eles se aproveitam da gente. É uma relação parasitária também, tá? Então, os parasitos, eles são diversos. Existem muitos tipos de parasito. Opa, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Existem muitos tipos de parasito, né? Eles podem ser carrapato, eles podem ser pulga, eles podem ser verme, eles podem ser esses protozoários. Protozoários são bem pequenininhos. Professor, verdade. Do piolho? Você falou comigo. Tipo isso. Pois é.
Então, os protozoários, eles são muito pequenos, eles são apenas uma célula, mas é uma célula que eles têm uma capacidade de infectar outras células. Já vermes, o carrapato, o piolho, eles são organismos mais complexos, né? Eles são maiores, são vistos, inclusive, alguns a olho nu, né? Enquanto os protozoários, eles são muito, muito pequenos, a gente só os vê no microscópio, tá? Além de eles serem diferentes, a forma de transmissão desses parasitos, eles também existem diferentes formas. Uma forma muito simples de transmissão, por exemplo, é quando a gente ingere um alimento contaminado, ingere água contaminada. Por isso que nós sempre recomendamos não consumir água que você não conhece a procedência, preferir água filtrada, água fervida, água que passou por algum tratamento que garanta que ali não tenha a presença de ovos, de alguns vermes, tá? Existem vermes que conseguem perfurar nossa pele, a gente vai falar de um deles hoje, e causar infecção. Existem parasitos que são transmitidos por mosquitos, imagine. Além disso, existem alguns parasitos que eles tanto infectam o homem quanto infectam os animais. A gente chama, né, dá o nome de zoonose, a doença que tanto existe no animal como pode existir no homem, quando esse agente, né, quando esse causador de doença passa do animal para o homem, do homem para o animal, a gente chama de zoonose. E acreditam que cerca de 60% das doenças causadas por organismos, como esses que a gente está falando, são zoonoses. Por isso que a gente precisa manter a saúde do nosso cão, do nosso gato, né, que vive próximo da gente, e dos outros animais, em dia, para garantir que eles não fiquem doentes e que eles também não passem doença para a gente, tá? E eu vou falar com vocês sobre uma doença, o nome dela parece difícil, mas é fácil, tá? Esquistossomose. Tá? Esquistossomose é uma doença muito, muito comum aqui em Alagoas, tá? Ou seja, a gente encontra facilmente pessoas que têm essa doença. Apesar desse nome difícil, é muito comum encontrar aqui em Alagoas. Ela é uma doença causada por um verme que tem um nome, olha o nome do verme, Cistossoma mansoni. Nome e sobrenome, Cistossoma mansoni. Está escrito aí no slide para vocês verem. Esse verme, ele chega em nós, né, nos humanos, a partir do contato das larvas do parasito com nossa pele. E essas larvas estão presentes na água. Então, imagine que a gente está ali tomando banho de rio, tomando banho ali na lagoa. E aí, se essa água estiver contaminada, acaba penetrando a nossa pele. E ao penetrar a nossa pele, a gente pode sofrer infecção, tá? E esse aqui é o ciclo. A gente, em parasitologia, além de estudar a biologia do parasito, né, a gente tenta entender como ele se comporta tanto no homem, né, nos animais, e também no ambiente. Então, os parasitos, eles podem apresentar diferentes formas, a gente chama de forma de vida. Quando um parasito ele está infectando o homem, geralmente, ele vai estar na sua forma adulta, tá? E digo geralmente quando o hospedeiro principal for o homem, né? Nesse caso, o parasito fica na sua forma adulta. As fêmeas copulam com os machos, no caso de Cistossoma mansoni, e as fêmeas vão depositar ovos. Esses ovos, eles saem junto com as fezes do humano, e essas fezes, se não houver nenhum tipo de tratamento, se esse indivíduo defecou no mato, ou mesmo ele defecando no banheiro, esse banheiro ele não tem saneamento básico, não há nenhum tipo de tratamento dos dejetos, né, desse banheiro, essas fezes podem ir, por exemplo, para o rio, para a lagoa, liberando, contaminando essa água com um monte de ovos. E desses ovos saem uma forma de vida que tem uma capacidade de ir atrás dos caramujos. Os caramujos, um tipo específico, que é esse caramujo arredondadinho aqui, ó, que tem o seu caracol bem redondinho, Cistossoma gosta desse caramujo. Ele permanece vivo nesse caramujo, né, no meio ambiente, e depois ele sai do caramujo, volta para a água, em uma outra forma de vida, buscando aqui infectar o humano. Como é que ele infecta o humano? Olha um vídeo, ele penetra a pele.
depois de penetrar a pele, ele cai na corrente sanguínea. E aí, ele vai causar infecção. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai alcançar alguns locais específicos no corpo do homem. E lá ele vai chegar à sua fase adulta. Chegando à fase adulta, o ciclo se reinicia, né? Porque novamente os machos e fêmeas vão copular e vai ter a liberação de ovos e o ciclo se repete, né? Uma vez que haja infecção, esses indivíduos eles podem apresentar alguns sinais clínicos que a professora Danielma vai falar com vocês, tá bom? Mas é muito importante a gente estar atento quando a gente for tomar banho de rio, quando for tomar banho de lago, prestar atenção se nesse rio, se nesse lago, a gente consegue visualizar esse tipo de caramujo, porque se ali tem um caramujo, possa ser que essa água esteja contaminada. Então, deve-se evitar tomar banho nesse rio, nesse lago, tá bom? Como é que é feito o diagnóstico? A gente faz exame de fezes. Aí vocês me perguntam, professor, o senhor trabalha fazendo exame de fezes? Trabalho fazendo exame de fezes. É um dos tipos de exame que a gente faz. Quando vocês já devem ter ido para o laboratório, né, fazer exame de fezes, aí vocês pegam aqueles potinhos, né, que a mãe compra na farmácia, vocês vão lá no banheiro e a mãe diz, encha o pote. Aí vocês enchem até a boca, assim, de merda, né, de fezes, e leva para o laboratório. Não precisa encher, tá, gente? É só um pouquinho, porque isso fede muito. Então, mas é muito importante a realização periódica de exame de fezes para saber se realmente a gente está ou não sendo parasitado por algum desses agentes. No caso de Cystossoma mansoni, os indivíduos que estão infectados, eles eliminam um ovo que é bem característico, é um ovo que tem um espinhozinho, uma espículazinha, um ovo bem bonito de se ver. Então a gente processa essas fezes, coloca numa lâmina e vai para o microscópio. Lembrando, os ovos a gente não consegue ver a olho nu, tá? Everton levantou a mão? Everson, Ah, desculpa, foi sem você quer querer. falar, Everson? Não, foi sem querer. Beleza. Então, uma vez que a gente encontra esses ovos nas fezes dos indivíduos que estão infectados, o indicativo é que a gente trate esses indivíduos. E aí o tratamento médico é que vai determinar qual é o melhor tratamento para essa doença, tá bom? Mas é muito importante aqui que a gente pense nas medidas de prevenção para essa doença não acontecer. Uma medida preventiva importante é a gente não defecar no mato, né? Não defecar próximo de rio, próximo de lagoa, para que a gente não contamine. Ok, mesmo que a gente não esteja infectado, mas existem outros parasitas que a gente poderia estar albergando e não está sentindo nada, tá? Garantir que as pessoas, né, que até então não têm acesso a saneamento básico, elas tenham saneamento básico nas casas dela, que esses dejetos, que essas fezes sejam coletadas, né, junto com as águas que são utilizadas na casa e sejam tratadas. É muito importante que a gente fale, esse momento que a gente está conversando aqui, de educação em saúde, ele é muito importante, porque agora vocês já sabem que existe uma doença de nome bem difícil, esquistossomose, é quase que um trava-língua. O desafio de hoje é todo mundo pronunciar essa palavra, abrir o microfone e falar esquistossomose, tá? Mas é importante a gente falar sobre ela para que vocês conheçam, porque ela é um problema aqui no estado de Alagoas. Além disso, evitar tomar banho em regiões que o caramujo esteja presente. Beleza? Eu vou passar a palavra para a professora Danielma, porque agora ela vai falar sobre a patologia. E o que seria a patologia? É o estudo do pato? Não, não é o estudo do pato. A patologia, a professora Danielma vai explicar para vocês, é uma área muito importante que complementa o estudo da área da parasitologia. Tá bom? Está se movendo rápido e mudou o curso, ligeiramente. E ainda Oi, vocês me escutam, gente? Alô? Oi, Danielma, está bem baixinho o seu áudio. Deixa eu aumentar. Vocês conseguem me ouvir agora? Professora, desculpa. Antes da senhora falar, vamos ver um vídeo? Ah, tá. Pode ser. Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um vídeo sobre um parasito que é muito comum, todo mundo já ouviu falar um dia, que é a lombriga, tá? Sabe que eu nunca disse pro Crocker? Quando ele perguntou por que escalamos o Everest, eu estou em casa.
Opa. Acho que tem alguns problemas técnicos aqui. Só um segundo. Aí. Agora vai. Me confirme quando o vídeo começar a passar, tá bom? Começou já. Ok, começou. Está sem áudio. Isso. Está sem áudio. Ah, não, peraí. Olá, você sabe o que é a lombriga? A lombriga é um parasito da espécie Ascaris lumbricoides e é o maior nematóide que pode atingir o ser humano. Isso mesmo, o maior deles. Esse parasito pode causar a ascaridise, uma doença que tem uma ampla distribuição geográfica, e crianças com menos de 10 anos são as mais afetadas, devido aos hábitos infantis, como, por exemplo, brincar no chão. Mas como a gente pode se contaminar por Ascaris lumbricoides? É simples, através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Mas contaminados pelo quê? Pelos ovos contendo larvas infectantes do parasito eliminados anteriormente nas fezes de indivíduos infectados. Ou seja, é super importante lavar bem os alimentos e ferver a água quando for consumir. Esse parasito vai habitar o intestino delgado daquele indivíduo contaminado, podendo viver até 2 anos dentro do corpo. Certo, mas quais danos esse parasito pode ocasionar no ser humano? Em alguns casos, não há sintoma algum. Já em outros, pode ocorrer lesões hepáticas e pulmonares. E como funciona o diagnóstico? Pode ser clínico ou laboratorial, através da identificação do verme, de larva ou ovos. E existe tratamento sim, sendo essencial ser realizado consultando o seu médico. Por fim, mas não menos importante, como podemos nos prevenir? Adotando medidas como educação sanitária, lavar bem as mãos, proteção e lavagem adequada dos alimentos. Então agora você já está ligado sobre o Ascaris lumbricoides, conhecido também como a lombriga. Então fique esperto e vê se não dá mole. Se cuida e muito obrigado. Se interessou pelo assunto e quer saber mais? Então preste atenção nessa dica. Existe um aplicativo chamado Guia de Parasitologia, que ele conta com os principais parasitos encontrados aqui no Brasil, e é dividido em várias categorias, os helmintos, protozoários e ectoparasitas, sendo de fácil entendimento. Está disponível para download através do Play Store. Então corre lá e mão na massa. Agora, a gente vai ouvir falar sobre um protozoário. Nós vimos um verme, vamos falar agora de um protozoário. Professor, A giardia. Oi. não deu pra ver não aquele vídeo direito. Mostrou só. Não mostrou a tela toda, não. Não mostrou a tela toda? Para mim mostrou sim. Será que não é o seu computador? Teoricamente está Também normal. está normal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai passar esse segundo vídeo. Se você não conseguir ver, você avisa no chat, tá bom? Tá certo. Pessoal, tudo bem? Meu nome é João Matheus, sou estudante de Biologia da UFAL, e eu e meus colegas Thaís, Jennifer, Anthony, Bruno e Tadeu, com auxílio da professora Vanessa, montamos esta apresentação para conversarmos um pouco com vocês sobre giardíase. Mas o que seria giardíase? Você já ouviu falar nela? Ela pode ser definida como uma infecção ou uma doença causada pelo protozoário Giardia lamblia. E esse parasito possui a seguinte forma. No lado direito da foto, nós temos os cistos, que é a forma desse parasito encontrado no ambiente.
E no lado esquerdo da foto nós temos os trofozoítos, que é a forma desse parasito encontrado no corpo do ser humano quando ele está infectado. E apesar de ter várias estruturas aqui, eu chamo a atenção para esse conjunto de flagelos, que serve para o parasito migrar dentro do nosso corpo. E como todo parasito possui um ciclo de vida, não seria diferente com o Giardia lamblia. Então, como esse parasita é capaz de contaminar, de infectar o corpo humano? Como mostra na seção A dessa imagem, os parasitos de Giardia lamblia são capazes de contaminar água e alimentos através de seus cistos. E quando o ser humano ingere essa água ou alimentos contaminados, esses cistos migram para a região do duodeno, lá no nosso intestino, e se desenvolvem em trofozoítos ativos, que é aquela forma que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Esses trofozoítos, então, se reproduzem por bipartição e iniciam a colonização do intestino, como mostra na parte da figura B. E alguns desses trofozoítos mudam a sua forma, né, depois de colonizar, depois que esses parasitas colonizam todo o intestino, alguns deles são capazes de mudar a sua forma para cistos e saírem nas fezes, contaminando o ambiente, como mostra na figura C, reiniciando todo o ciclo. E quais são os sintomas da giardíase? Essa doença pode ser assintomática, ou seja, não apresentar sintomas, mas quando os indivíduos são sintomáticos, os sintomas que eles apresentam geralmente são diarreia, náuseas, vômitos, irritabilidade, anorexia, fadiga, mas também dor abdominal, constipação intestinal e flatulência. Quando a doença ela adquire uma forma crônica, ou seja, quando o indivíduo infectado possui o parasita por um longo tempo, ele pode ter desnutrição, devido à deficiência e perda das vitaminas. Isso porque ele não consegue absorvê-las bem no intestino, devido à colonização do parasito. E a transmissão, como ocorre? Como a Giardia lamblia contamina principalmente a região do intestino, a transmissão vai ser via fecal-oral pela ingestão das formas císticas do parasito, que contaminam água e alimentos. Né? Isso quando esses alimentos não são bem higienizados. Mas também pelas mãos, quando há má higienização. Assim, alguns fatores que favorecem essa transmissão são a ausência de tratamento de esgoto e água, mas também o contato com os animais domésticos. Isso quando eles estão infectados e quando nós não temos o hábito de manter as mãos bem higienizadas. Os grupos de risco principais consistem em pessoas que têm idade entre 7 a 14 anos, onde a giardíase é uma das parasitoses mais frequentes indicadas em vários estudos científicos. E ela também está presente em regiões menos desenvolvidas economicamente, como é o nosso estado de Alagoas. Mas como se prevenir? Como evitar ser contaminado por Giardia lamblia? Quais são as medidas profiláticas e diagnóstico? As medidas de prevenção indicadas são o acesso a adequadas condições de saneamento, mas também a ingestão de água que seja tratada, filtrada e ou fervida, com isso somado a cuidados com a higiene pessoal. Mas também se indica a adequada preparação, conservação e higienização dos alimentos. Para isso, a lavagem ideal, ela ocorre da seguinte forma. Você pode lavar verduras folha por folha e lavar frutas e legumes individualmente. Enxaguar em água corrente e deixar que ele seque de forma natural. Ou também você pode usar uma solução feita com 1 colher de sopa de água sanitária e 1 litro de água. Mas ainda assim é importante se fazer o diagnóstico e, caso identificado, seguir com o tratamento para a diminuição desse parasita. Sendo assim, o diagnóstico principal é realizado através de exame parasitológico de fezes, onde são identificados os cistos do parasito, mas também pode se encontrar nas fezes os trofozoítos. Antes, então, da gente concluir,
Eu trago aqui uma super dica para vocês, que são aplicativos que vocês podem baixar no celular, onde vocês podem continuar o estudo de vocês sobre giardia e outras parasitoses. Então, eu deixo aqui para vocês três: enteroparasite, parasitologia e aioparasitologia. Guarde isso aí, hein? Aproveita essa dica. Gente, eu vou interromper rápido. Eu acho que o som ficou bem baixo, eu consigo escutar bem baixinho. Mas o que está sendo dito aqui é o exemplo de como usar o aplicativo Aioparasitologia. E aí ele cita exatamente o exemplo de Cystosoma mansoni, que foi o parasito que eu comentei com vocês, que pode ser transmitido a partir de banhos de rios. E aí, citando o exemplo, que a gente pode acessar informações como as formas, né, diferentes parasitos, e quando a gente clica em cima de um deles, a gente vai ter informação sobre a doença, sobre as formas de vida, sobre o ciclo de vida, formas de transmissão, manifestação clínica e as possíveis complicações que a doença pode causar. Uma dica importante, tá? A gente prefere não usar o termo, né? O termo mais correto não é falar parasitas, correto é falar parasitos, tá? Então, sempre que a gente se referir, a gente vai falar o parasito, os parasitos, e não os parasitas, tá ok? A gente sempre vai falar parasitos. Beleza? Ficou bem baixinho, mas o nome do aplicativo é Aioparasitologia. Vocês conseguem baixar no celular de vocês e acessar um monte de informação sobre um monte de parasita. Repito, os parasitas eles são bem diferentes. Alguns parasitas eles vão parasitar o intestino, outros vão parasitar células do sangue. Aioparasitologia. Vou escrever aqui no chat. Parasitologia. Alguns parasitos, eles vão infectar células do coração, outras células do sangue, outros tecido nervoso, encéfalo, tá? Então, existem muitos parasitos que vão infectar diferentes partes do nosso corpo. Nem todo parasito, ele vai infectar o intestino, mas muitos deles infectam o intestino, e são importantes, e a gente tem que tomar cuidado, tá bom? E, principalmente, as medidas preventivas para esses intestinais, que é não consumir alimento cru sem lavar, evitar consumir água que a gente não conhece a procedência, então sempre optar por água que a gente saiba de onde veio, tá? E evitar andar descalço também, porque alguns parasitos, eles penetram na nossa pele, beleza? No final, a gente vai ter um espaço para perguntas. Eu acho que eu não consegui identificar nenhuma pergunta por hora. Tem sim, viu, Júlia? Tem sim. Tem alguns parasitos. Tem um chamado Toxoplasma gondii, que causa uma doença conhecida como toxoplasmose, que pode ir para o cérebro. Existe outro também, que causa uma doença chamada de cisticercose, né? A doença também conhecida como neurocisticercose, que é Taenia solium, pode ir para o encéfalo. Tem sim. Algum animal pode ser considerado parasita? Não. Quer dizer, sim, porque os vermes são animais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos vermes, os vermes eles são animais, né? Eles são do reino Animalia e eles são parasitos. Mas quando você está pensando assim em cachorro, em gato, por exemplo,
Não, a gente não aplica esse conceito. A gente não aplica esse conceito para cão e gato, tá? A gente vai ter os vermes, como foi dito, os artrópodes, né? Alguns artrópodes, como carrapato, pulga e piolho, e teremos também os protozoários, tá? Mas cachorro, gato, peixe, a gente não considera ele um parasito nosso, por exemplo. Gabriele, a gente tem parasitas que podem infectar diferentes órgãos e sistemas do nosso organismo, sim, viu? Existe parasito de pele, existe parasito, já falei, né, de intestino, de fígado, de rim. Existe parasito que pode estar presente em diferentes... Obviamente, a gente não tem todos, né, gente? Nem todo mundo tem todos, mas a gente pode entrar em contato com alguns deles e sofrer algum tipo de doença. Tem como enxergar um parasita olho nu? Everson, tem sim. Alguns parasitos, alguns helmintos, alguns vermes, eles são grandes. Ascaris lumbricoides, por exemplo, que a gente falou da lombriga, a lombriga é grande. A lombriga a gente consegue ver. Outros parasitos, o carrapato é um parasito, a gente consegue ver. O piolho, mesmo pequenininho, a gente consegue ver. A avó de vocês nunca cataram lêndia? Vocês nunca ficaram no meio da perna da avó de vocês, da mãe, e elas ficaram catando lêndia? Que infância é essa de vocês? Tá? Quando a avó está lá tirando a lêndia, né, que são formas de vida dos piolhos, ela consegue ver. Então, alguns parasitos são visíveis, outros não. Outros são invisíveis ao olho nu. A gente só consegue ver no microscópio. O bicho Tá? é um parasito? Desculpe, eu não consegui escutar. O bicho de pé? O bicho de pé é um parasito. É um parasito, sim, tá? Causado por uma pulga chamada Tunga, Tungam penetras, tá? Que aqui em Alagoas também a gente tem relatos, né, de bicho de pé. Mais dúvidas? A gente ainda vai ter um espaço, se forem surgindo novas dúvidas, a gente conversa no final do painel, tá bom? Eu vou passar a palavra para a professora Danielma agora. Eu acho que a professora Danielma caiu. Eu não estou. Everson, depende de como a gente analisa a sua frase. O Everson colocou aqui, os caramujos são muitos perigosos. Alguns caramujos, eles representam realmente um risco à saúde pública, tá? Mas a gente também precisa entender que os caramujos têm uma função biológica. Eles precisam existir porque dentro do ecossistema ele tem uma função biológica. O que a gente precisa tomar cuidado, né, nós humanos, é, por exemplo, evitar que a gente defeque, por exemplo, em água e contamine essa água. E aí o caramujo ele não vai ser utilizado como um hospedeiro intermediário, entende? Mas, assim, eles são um risco para a saúde pública, mas eles têm uma importância biológica. Então, a gente tem que olhar sempre os dois lados. Professora Daniel, está contigo. Oi, gente, vocês me escutam? Sim. Sim, professora. Tá, eu não vou conseguir ver vocês. Então, se tiver depois perguntas, se alguém quiser perguntar, abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá bom? Professora, tá baixinho ainda. Tá bem baixinho. Tá topado aqui o meu som. Tá, então não tem problema. Tá ótimo. Tá topado, eu vou tentar aproximar aqui, tá? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Sim. Vou falar aqui mais alto. Então, a professora Vanessa já me apresentou, o professor Miller já falou um pouco também, né? Então, meu nome é Danielma, eu sou bióloga, sou professora na UFAL, e eu, lá na UFAL, eu dou aula sobre essa área de estudo, né, que a gente fala. E tem esse nome, que é patologia. E aí eu vi que vocês
não sabiam muito o que era parasitologia, né, o nome. Vocês já ouviram falar, então, de patologia? Esse nome você já viu em algum lugar? Não. Você já ouviu falar? Não. Na televisão? Ninguém nunca ouviu falar patologia na televisão? Não. Nada? Não. Pois é. Patologia é essa área de estudo onde a gente vai entender como ocorrem as doenças, certo? Então, se a gente fosse fazer uma simplificação, digamos assim, é o estudo das doenças. Então, por que a gente precisa entender as doenças, né? Então, essa área, ela se foca nisso, em entender como as doenças ocorrem. Desde o agente que causa aquela doença, até as modificações que ele faz no tecido, para que a gente consiga elaborar algum tipo de tratamento. Então, é justamente essa área que vai entender isso. Se a gente fosse falar mais da patologia, a gente ia passar aqui um tempão, porque tem muita coisa para a gente saber sobre essa área. Tá? E eu vou pegar um pouquinho do gancho que o professor Miller colocou, que ele falou lá que os parasitos, protozoários, ectoparasitos, né, vermes, eles causam doença, né? Alguns deles causam doença. Mas não existe somente parasitos que causam doença. Nós podemos ter outros tipos de agentes que causam doença. Por exemplo, vírus, bactérias, que seriam agentes relacionados à biologia, né, agentes biológicos, mas também a gente tem agentes não biológicos, digamos assim, agentes não vivos, que causam doença. Todo mundo já deve ter levado uma topada, né, machucado o dedinho, a gente já pode ter se queimado por conta, né, do sol muito quente, ou por estar mexendo, né, em alguma coisa no fogo, né? Esses agentes, o fogo, a quentura, a radiação solar, o trauma, eles também causam doença, né? E as doenças, as alterações que esses agentes causam, eles também são estudados na patologia. Então, a gente não vê só as doenças causadas por agentes biológicos, digamos assim. A gente também vê doenças causadas por outros agentes não vivos. Radiação, o som, a pressão. Alguém de vocês conhecem pessoas que moram em lugares muito altos, ou, por exemplo, que já andou de avião, ou vocês já ouviram falar que quando a pessoa está num lugar muito alto, a pressão, né, nesse lugar é muito baixa e fica difícil de respirar? Alguém já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar. Até os pilotos de jato, eles precisam de oxigênio lá em cima. Justamente. A gente vê muito quando o Brasil, por exemplo, a seleção brasileira vai jogar num país que é altitude, né? Por exemplo, na Bolívia, que é muito alto. Aí eles sempre ficam dizendo, o Brasil perdeu porque é altitude, é difícil de correr porque fica pouco oxigênio. Então, ali não é um agente biológico. A pressão baixa leva a uma baixa na tensão de oxigênio e aí fica mais difícil de respirar. E por conta disso, essa falta de oxigênio já vai causar uma lesão, né? Já vai causar doença. E a gente estuda como essa doença acontece para que a gente consiga tratar. Por exemplo, voltando para essa questão da altitude. Vocês já ouviram falar que maratonistas, a galera que corre, elas treinam em lugares altos? Já ouviram falar? Elas fazem isso porque elas vão condicionar o corpo a ficar naquela situação de oxigênio baixo. Então, elas aproveitam aquela situação. Então, ali é muito
Entender como esses agentes interagem com o corpo e como eles causam doença é o papel da patologia. E tem tanta doença no mundo, né, minha gente? E cada dia descobre outras diferentes, como, por exemplo, a Covid-19, né? Então, o papel da pessoa que está nessa área, né? E também do profissional que trabalha com patologia é justamente analisar essas alterações e dar um diagnóstico, tá bom? Então, resumindo, patologia é o estudo das doenças, certo? E como é que a gente estuda, né? Como é que faz para entender se, às vezes, as lesões acontecem nos órgãos internos, não estão na pele, às vezes não está aparente, né? Como é que a gente faz para estudar essas doenças? Então, com o que a patologia estuda, né? Qual a ferramenta que a gente usa? E a gente usa o microscópio, né? O microscópio, ele é um aparelho que tem uma capacidade de aumentar coisas muito pequenininhas, né? Aumentar várias e várias vezes. Então, a gente consegue estudar a célula que está naquele tecido, a gente consegue estudar coisas mínimas alterações que estão ali. Então, o patologista, ele vai utilizar justamente o microscópio, né? Então, aqui está o exemplo de uma pessoa estudando. E para colocar, para observar, a gente pega um pedacinho do tecido, né? Um pedacinho do tecido que está provavelmente com aquela doença, faz um corte e observa na lâmina, tá? Gente, se vocês quiserem falar e interromper, podem falar. Eu não estou conseguindo ver vocês aqui no chat, tá bom? E aí, alguém já fez ou conheceu alguém que fez biópsia? Já ouviram falar desse nome? Não, eu já ouvi falar. Não Já sei ouviu muito falar? bem o que é. Sim, Alguém já nunca. fez? Nunca fez? Eu já fiz. Você fez de quê? Eu fiz da mama nesse Eu ano. acho que eu não fiz, eu não sei. Uhum. Então, como é que faz a biópsia? Você vai no consultório ou, né, na sala ali com um médico ou com um profissional habilitado. Ele vai tirar um pedacinho bem pequenininho do tecido, por exemplo, de um pedacinho ali do tecido da mama, vai levar para o patologista, ele vai cortar e vai observar no microscópio, para ver se naquela região onde ele tirou o pedacinho do tecido tem alguma lesão. Então, é muito comum se fazer biópsia quando se tem um caso suspeito, por exemplo, de câncer, né? De alguma outra alteração que pode estar causando uma determinada doença, tá bom? E aí, eu trouxe aqui uma foto do que o patologista ele pode ver no microscópio. Então, aqui é um fragmento de fígado, gente. O fígado, né, da gente fica no abdômen. Isso é um pedaço do fígado cortado em fatias bem fininhas mesmo, mais fina do que um fio de cabelo. E esse pedacinho do tecido cortado bem fininho é colocado numa lâmina de vidro, é corado, e a gente observa no microscópio. E aí o patologista ele vai ver o que está alterado ali dentro. Nesse caso aqui, eu trouxe esse fígado de uma pessoa que teve cistosoma, né? Que teve cistosomose, que foi a doença, né? A parasitose que o professor Miller apresentou. E aí, por que eu trouxe o fígado? Porque esse verme, ele deposita ovos, os ovinhos dele, no tecido hepático, que é o tecido do fígado. Então, a gente consegue observar os ovos do cistosoma no fígado. Vejam que coisa interessante. E entender como é que o cistosoma pode alterar
o fígado. Então, muitas pessoas que têm cistosoma vai ter sintoma hepático, né? Pode ter o aumento do fígado, o fígado ficar muito grande, né? E, consequentemente, o abdômen da pessoa também fica muito grande. Por isso que a exosomose, ela é também chamada de barriga d'água. Já ouviram falar desse nome? Barriga d'água? Já. A doença que dá barriga d'água? Eu tenho um Já. amigo do meu tio que tem. Sim, pode falar. Ele tem esse abdômen mais aumentado? Tem, professora. Ele foi internado já uma vez, porque ele estava com muita dor. Isso, justamente. Então, e aí os patologistas eles vão identificar essas lesões, vão fornecer um diagnóstico, e aí o médico, de posse desse diagnóstico, ele vai conseguir passar um tratamento para essa pessoa, certo? E aí, pegando ainda o gancho, né, do cistosoma, como a gente já vem falando, então, o cistosoma, ele mexe um pouco com dois órgãos, né? Que é o fígado, que eu já mostrei para vocês, e com o baço, que é outro órgão muito importante, que filtra o nosso sangue, tá? E aí, Aqui tem, olha... professor, também, doente o povo aqui, ó. É muito, assim, é uma doença que é muito prevalente, né, aqui em Alagoas. Lógico, é muito associado à falta de saneamento básico e é uma doença ainda muito grave. A gente pode, quem adquire essa Com doença... licença, professora. Oi? Isso acontece com quem bebe também, né? Quem tem exagero em bebida. Isso acontece também, muito bem colocado, porque o álcool, ele é um desses agentes não vivos, né? Mas que ele pode transformar o fígado, né? O fígado fica endurecido, fica cheio de pequenos, como eu posso dizer, granuloso, sabe? E aí, por conta dessa alteração ali na região do fígado, também leva a esse aumento do abdômen, né? Então, foi muito bem colocado para esse exemplo. O cistosoma, como ele também afeta o fígado, também vai provocar essa barriga mais aumentada, né? Essa barriga mais inchada, né? São dois agentes diferentes, mas que eles provocam alterações no mesmo órgão, tá certo? Então, tem outros agentes que podem provocar essas alterações no fígado, mas aqui eu trouxe o exemplo do cistosoma e também o exemplo que foi colocado agora do consumo de álcool, né? Principalmente o consumo crônico de álcool, que pode levar, né, a alterações no fígado. Inclusive, o consumo crônico de álcool pode levar a neoplasias no fígado, certo? Que é câncer no fígado, né? Tumores ali no fígado. E também o consumo de álcool de forma crônica pode levar a esse aumento do abdômen, tá bom? Então, eu tentei resumir um pouquinho, né, do que seria a patologia, porque é muita coisa, né? Se a gente fosse falar de cada uma das doenças, a gente ia falar muito tempo aqui, tá certo? E aí, deixa eu voltar aqui para o bate-papo, porque eu não estou conseguindo ver vocês, nem... Ops. Então, se barriga d'água mata, eu não tenho essa informação. Você tem essa informação, Miller? Hoje a gente tem os tratamentos, né? Existe o diagnóstico, né? Então, se a pessoa está com os sintomas, quais seriam os sintomas da cistosomose? Uma fraqueza, vômitos, pode dar diarreia, pode dar uma sensação de estômago cheio. Professora, né? E a pessoa pode ter um tratamento. Diga. assim, pode ter hemorragia também, de acordo com o tamanho do fígado. Pode ter hemorragia, a pessoa ela pode vomitar sangue também, em situações mais graves, tá?
Então, pode ter sim, tá certo? Ah, então acho que, resumindo, se não tratar disso antes, a pessoa pode morrer. Isso, pode se agravar, né? Pode ter um agravamento, né? E ser perigoso, pois é. E assim, por isso que é importante as medidas de prevenção, certo? Você diagnosticar, como o professor Miller colocou, fazendo análises ali das fezes para procurar o verme, e também você ter o tratamento precoce, porque realmente pode ficar mais grave, né? E levar à morte, se agravar tanto e levar à morte. A Rai perguntou aqui que se é possível remover essa água. Sim, agora tem que ser um procedimento no médico, né? Para fazer uma remoção, né? Coloca um catéter ali e faz a remoção dessa água. Ou tomar algum medicamento que ajude na drenagem. Ai, perdão. Ai, perdão. Mas foi muito boa essa pergunta, tá certo? Mas pode sim. Professora, a patologia vem dos patógenos, do estudo dos patógenos? Então, como eu falei para vocês, Povo, quando a gente fala patógeno, quando a gente fala patógeno, a gente sempre remete a uma coisa que é viva, né? Algum agente biológico. Mas a patologia, o nome pato, ele não vem de patógeno em si, ele vem de doença. Então, pato vem de doença e logia de estudo. Então, por isso que eu falei que na patologia, a gente não vai ver só doenças causadas por agentes vivos. A gente também vai ver doenças causadas por coisas não vivas, certo? Como o fogo, como a pressão, como a falta de oxigênio, como a radiação, tá certo? Tá, era só uma dúvida só, porque é muito parecido o nome. Isso. Na verdade, esse pato, né, vem de doença. Quando a gente fala patógeno, é aquilo que causa doença, certo? Então, se a gente for entender, né, como é que é construída a palavra. Então, patologia é o estudo da doença e patógeno é aquilo que causa doença. Ok? Mais dúvidas, Aqui. gente? Eu não estou conseguindo compartilhar o vídeo, minha câmera está ruim. Mas, como a gente está numa situação que a gente está vivendo, né, uma situação de pandemia, que é uma situação onde um agente ele está disseminado e está sendo transmitido e está causando doenças. E desde o ano passado, a gente tem contato com esse agente, né? A gente tem recebido informações sobre ele, né? Que é o vírus que causa a Covid-19. O vírus é o agente, a Covid-19 é a doença. Às vezes a gente fala, fulano está com Covid, fulano pegou o Covid, né? Mas aí a gente sempre tem que fazer a diferenciação. O vírus, o que a gente pega é o vírus é que é transmitido, né? O nome do vírus é um nome meio estranho, tá, gente? É SARS. S-A-R-S. SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Ou a gente pode chamar ele de coronavírus, ou novo coronavírus. A pessoa, ela pega o vírus é transmitido para ela, e ela desenvolve Covid, certo? A Covid-19 é a doença provocada pelo vírus, tá? E a gente viu, acompanhou, né? Todo esse ano, vendo como a gente descobriu o vírus, como descobriu a doença e, mais recentemente, a vacina. Então, entender como o vírus age no nosso corpo é importante justamente para isso, para que se desenvolva um método de prevenção e combate. Então, se hoje a gente tem uma vacina, é porque tiveram vários patologistas
médicos, biólogos, biomédicos, enfermeiros, que trabalharam com pessoas doentes e entenderam como é que o vírus funciona. E agora a gente sabe como preveni-lo, né? E a gente sabe como a gente desenvolver uma doença que ajuda a pessoa a não ficar doente, tá certo? E aí, pensando nisso, os alunos, que são as alunas Fernanda, Gabriela e Maria Cleide, elas prepararam para vocês uma apresentação de um jogo, né? Como é que a gente consegue estudar, entender a Covid-19, a doença Covid-19, brincando. Então, elas prepararam esse vídeo para vocês e o professor Miller vai passar agora, tá bom? Boa tarde, eu sou a Fernanda Alexandre, graduanda em Farmácia da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Eu vou apresentar para vocês um aplicativo bem legal e bem fácil de vocês acessarem. É sobre um joguinho do Covid-19. Vocês poderão acessar através do navegador do computador de vocês, do tablet ou do celular, através do Espaço Interativo de Ciências. O link eu vou deixar aqui para ficar mais fácil de vocês acessarem, tá bom? Aqui vocês vão clicar em mídias e jogos e depois em jogar. Aqui vai apresentar para vocês ativarem ou não o som. Eu vou desativar para ficar mais fácil de vocês me compreenderem, tá bom? Aqui no início vai mostrar o início do aplicativo, vai apresentar o ranking de vocês. Professora Danielma, seu vídeo parou. Não sei se caiu. Ah, é o Miller, né, que tá... Sou eu que estou executando. Vou compartilhar novamente. Não sei o que foi que aconteceu. É o Miller que está com ele. Eu posso tentar abrir aqui. Voltou? Sim. Pronto, vou dar um retorno e dar o play. E os créditos. No canto direito, vocês vão ver o ícone de configuração. Você clicando nele, vai apresentar para você compartilhar com o coleguinha de vocês, para vocês tirarem a dúvida ou ativar o som. Aqui no espaço de informações gerais, vai apresentar para vocês como é causado o Covid-19, que é através do contato com o vírus ou de uma pessoa infectada para uma pessoa boa. E aqui vai apresentar para vocês montarem um quebra-cabeça da imagem. Olha que legal! E vai apresentar o tempo de vocês, tá bom? Quanto mais rápido, melhor. Depois, aqui vai apresentar as causas de como é causado, que o vírus é causado pelo SARS-CoV-2. E vocês vão poder também montar o quebra-cabeça da imagem. Olá, eu sou Maria, do quarto período de farmácia da UFAL. Eu irei falar para vocês sobre os principais sintomas que o Covid-19 apresenta. Como vocês podem ver aqui ao lado do vídeo, é muito comum as pessoas terem dor de cabeça, dor de garganta, febre alta, como também coriza e perda do gosto das comidas. É importante também saber que também tem as formas de ser transmitido o coronavírus. Como podemos transmitir? Podemos transmitir ao espirrar e ao tossir também. Por isso que é importante o uso da máscara e do álcool em gel, pois dessa forma vamos impedir que outras pessoas sejam infectadas, pois bem sabemos que nós, quando estamos com o vírus, mesmo que a gente não apresente nenhum sintoma, podemos passar para outras pessoas que são mais sensíveis e podem desenvolver o vírus. Então, o InfoCovid, ele é muito importante porque ele apresenta todas essas formas que a gente pode aprender sobre o Covid, né? Então, aqui nesse quebra-cabeça, vocês vão ver tanto a parte dos sintomas, como também a parte da transmissão. E dependendo da forma como vocês montam esse quebra-cabeça, vocês vão poder colocar o nome de vocês no ranking e assim o quão rápido vocês montarem esse quebra-cabeça. E é isso. Se cuidem e tenham cuidado com o coronavírus.
Boa tarde, meu nome é Gabriela Lima, sou estudante de enfermagem da UFAL e vou dar continuidade à explicação das meninas. Como a gente pode observar aqui em cima, tem duas páginas que ainda não foram acessadas, então a gente vai dar um cliquezinho. As duas páginas aqui em cima tem a explicação e tem um joguinho, que é um quebra-cabeça que você monta e tem um rankingzinho que as melhores colocações ficam na parte de cima. Então a gente dá o cliquezinho e vai lá. Na página de prevenção, como estamos observando, tem dicas de coisas que temos que fazer no nosso dia a dia para não pegar a doença. Lavar as mãos, utilizar máscara, ter o distanciamento entre as pessoas. Então, a gente tem que fazer tudo isso para não pegar a doença. Ao clicar na página de vacinação, temos que verificar que a vacina é uma prevenção interna. Ou seja, dentro da gente tem mini soldadinhos que eles precisam receber a vacina para que não se contaminem quando a doença chegar. Com tudo isso, queremos agradecer a atenção de vocês e dizer que sempre que vocês quiserem, podem voltar para acessar o site. Obrigada. Bom, gente, esse foi o vídeo, né, que os meninos prepararam, né, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a COVID-19, que é a doença, e o vírus, que é o SARS-CoV-2, tá certo? Agora, eu acho que eu vou passar novamente para o professor Miller, é isso? Não sei se é o professor Miller que vai agora ou a Júlia. Passou para mim e eu repasso para a Júlia. Então, ou para a professora Vanessa, como queira. Júlia, então, obrigada, professor Daniel, professor Miller. Então, agora a gente vai para a palestra da professora Júlia, e aí depois a gente entra com as dúvidas dos alunos, né? Se eles tiverem mais alguma pergunta. Júlia, então, pode ficar à vontade agora para a sua apresentação. Obrigada. Então, pessoal, a gente vai agora falar um pouquinho sobre morcegos. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Júlia. Sim, professor. Então, pessoal, a minha palestra ela vai ser bem interativa, então, como eu não estou vendo o chat, então vocês podem realmente abrir o microfone e conversar comigo mesmo. Então, meu nome é Júlia, eu sou bióloga e agora eu vou mostrar para vocês que os morcegos, apesar de não serem um Batman, eles são heróis tão importantes quanto o Batman. Então, primeiramente, eu queria saber o que vem na mente de vocês quando vocês pensam em morcegos? Quais são as... Rato voador. Rato voador. O que mais? Dormir de dia e acordar de noite. Um animal noturno que não enxerga, mas consegue escutar muito bem. Por isso que ele tem aquelas orelhas compridas. Aí, cego, rato, que voa de noite, o que mais? Ele tem uma péssima visão, mas ele tem uma ótima audição. Então, vamos ver um pouco mais sobre esses morcegos. Então, algumas coisas que vocês falaram foi cego, então é um bicho que não vê, é o rato com asa. Ninguém falou, mas também uma coisa que é sempre pensado no morcego é o vampiro, então aquele animal que chupa sangue, que ataca o pescoço da pessoa e chupa o sangue. E uma coisa que eu já vou começar dizendo para vocês é que isso tudo é mentira. Então, a gente vai ver agora que o morcego nem é rato com asa, nem é cego, nem é vampiro, nem nada disso. Então, afinal, quem são os morcegos? Quem são esses animais tão misteriosos? Então, vocês acham que os morcegos, eles são insetos, peixes, répteis, mamíferos ou aves? Mamíferos. Eu acho que é mamífero. Parabéns, vocês acertaram. Mamífero. Eles são mamíferos. Apesar de eles serem voadores, como as aves, eles são mamíferos. Então, vamos observar agora duas características principais, assim, que a gente já olha e vai descobrir que eles são mamíferos. Então, a primeira, aqui vocês estão vendo um filhotinho de morcego agarrado aqui na mãezinha dele. Então, ele está aqui mamando. Então, quando ele nasce, ele vai se agarrar ali no peito da mãe e vai mamar até ele ficar fortinho, grande, e poder conseguir voar sozinho e procurar a própria comida. Até isso, até ele chegar nessa idade mais jovem, ele vai continuar ali junto com a mãe.
Igual a gente quando é bebê. Quando a gente é bebê, a gente não sabe andar, não sabe falar, a gente tem que ficar junto com a mãe, a gente vai se alimentar do leite da nossa mãe e como nós somos mamíferos, né, os gatos também fazem isso, os cachorros fazem isso, os macacos, então são todos mamíferos. E uma outra característica é o pelo. Então, apesar do morcego ele também voar como as aves, ele ao invés de ter penas, como as aves, ele tem pelos, que é uma outra característica dos mamíferos. E essa pelagem desses morcegos, ela pode variar. Então, a gente vai ter morcegos que vai ter a cor preta, vai ter morcego da cor branca, vai ter morcego cor de laranja, e vão ter até morcegos que vão ter desenhos. Então, tá vendo esse morceguinho aqui, ó? Ele tem umas linhazinhas aqui ao redor dos olhos, alguns outros vão ter as linhas nas... Mas e o morcego tradicional, o morcego só preto? Existem também morcegos que são só pretos. Então, esse daqui de baixo, ó, ele é praticamente todo preto. Ele tem uma partezinha marrom. Mas, assim, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que não existe morcego de uma cor só. A gente tem muitas espécies no mundo. A gente tem 2 espécies de morcegos e todas essas espécies elas vão ter cores diferentes. Algumas vão ser pretas, cinza. E uma coisa que faz a gente achar que todo morcego é preto é que a gente vê ele voando à noite. E à noite tem menos luz. Então, como a gente vê no escuro, fica tudo preto, né? Então, vamos em frente. Em relação ao tamanho... né, não, professor? Isso, a gente vê só aquele vulto voando, porque além disso ele voa bastante rápido, né? Então a gente não consegue ver com tanto detalhe. É por isso, inclusive, que os morcegos eles são tão misteriosos, porque a gente não consegue observar ele com tantos detalhes, porque ele passa muito rápido e no escuro. Em relação ao tamanho dos morcegos, a gente tem morcegos muito grandes, como é o caso desse daqui, que é uma espécie de raposa voadora, que ele tem de uma ponta da asa até a outra ponta, de 1,5 metro a 2 metros. E esse daqui, que é o menor morcego do mundo, que ele tem 7,5 centímetros. Isso é desse tamanho. Então, olha o tamanho grandão desse daqui, quase o tamanho da moça, e esse aqui bem pequenininho, menor que a palma da mão da pessoa. É quase de um tamanho de uma criança. Exatamente, bem grandão. Mas esse daqui a gente não encontra no Brasil. E os morcegos, como eu falei, né, eles vão ter os seus filhotinhos, eles vão gerar os filhotinhos dentro da barriga. E essa gestação, ela vai variar dependendo da espécie. Então, vão ter espécies que vão ter os filhotes em 3 meses e outras que vão ter até 6 meses. E o filhote, esse daqui é uma imagem do filhote ainda dentro da mãe, então ele já está formando as asinhas, ó. E aqui é um filhotinho recém-nascido, estão vendo? Ele está na ponta do dedo da pessoa, ele é bem pequenininho, a gente não consegue nem ver os olhinhos dele. Então, ele nasce... Sim, então ele nasce ainda não completamente desenvolvido, ele vai terminar o seu desenvolvimento fora do corpo da mãe. Então, os pelinhos dele vão crescer, ele vai aumentar de tamanho até ele ficar independente e poder voar sozinho. E aqui, ó, a gente vai ver um vídeo em que algumas mamas morcegos, elas carregam os filhotes quando elas saem de noite para se alimentar. Ó, estão vendo aqui o filhote? Ele fica agarradinho ali no peito da mãe, ela vai comer e ele fica ali mamando juntinho com ela. E vocês falaram que o morcego ele não enxerga, mas ele escuta muito bem. Então, na realidade, é chamado de ecolocalização. Ele consegue encontrar através do som. Ele só enxerga através do som. Na realidade, ele enxerga com os olhos também. Ele tem uma visão boa, muito boa. Inclusive, ele usa os 2 sentidos. Só que o que acontece? Os olhos dos mamíferos, eles enxergam através da luz. Então, quando a luz bate no olho dele, ele consegue perceber as coisas que estão no ambiente. Por isso que quando a gente está no escuro, a gente não enxerga nada, porque não tem luz chegando nos nossos olhos. E aí, os animais que eles vivem à noite, eles podem desenvolver a visão noturna, que vai permitir para eles que qualquer mínima luz que tem, eles consigam enxergar. Mas os morcegos, eles desenvolveram ainda uma outra coisa. Além deles conseguirem ver com os olhos, eles desenvolveram a ecolocalização, que é isso, ele vai emitir um grito, que pode sair da boca, do nariz ou dos 2. Esse grito, essas ondas azuis aqui, são o grito dele.
Aí ele vai bater no que tiver no caminho dele, pode ser um obstáculo, pode ser um predador, pode ser uma presa, e aí vai voltar para o ouvido dele nessas ondazinhas vermelhas aqui. E quando chega no ouvido dele, ele consegue interpretar o que é aquilo. Se aquilo que ele está vendo, nesse caso aqui, é um morcego que se alimenta de borboleta. Aí ele vai perceber, eita, tem uma borboleta ali, vou atrás dela, vou pegar ela para comer. Então, se fosse um predador, ele, eita, não, vou voar para o outro lado. Se é uma parede, oxe, não, vou voar para a parede, não, vou voar para o outro lado. Por isso que, às vezes, o morcego, ele voa bem pertinho da gente, mas ele não bate na gente. Porque ele sabe exatamente onde a gente está. Certo? E vamos falar agora sobre os abrigos dos morcegos. Os abrigos, eles são muito, muito, muito importantes para os morcegos, assim como a nossa casa. Na nossa casa, a gente dorme, a gente come, a gente toma banho, a gente tem o nosso lazer. Então, os morcegos, eles precisam dos abrigos porque eles passam mais da metade da vida deles dentro desse abrigo. Então, eles precisam de um abrigo que seja seguro, que o predador não vai entrar ali para pegar ele, que ele consiga dormir bem. Algumas pessoas acham que os morcegos eles só dormem dentro de cavernas. Isso não é verdade. As cavernas, elas são ótimos abrigos para os morcegos. Isso realmente é verdade, porque elas são ambientes muito estáveis. Então, qualquer mínima alteração, o morcego percebe. Então, se entrou um predador ali dentro, ele consegue perceber mais facilmente. É um ambiente quietinho, ele pode dormir ali tranquilo, sem ninguém incomodar. Oi? Mas tem vezes que os morcegos costumam dormir debaixo das pontes, em casas abandonadas. Eu vou falar disso daqui a pouco. Você já está adiantando, está muito esperto, está passando à frente do conteúdo. Os abrigos que a gente está falando agora são os abrigos naturais, então são aqueles que já existem lá na natureza. E o morcego ele vai se utilizar deles. Então, são as cavernas, são os troncos de árvores. Então, esses morceguinhos aqui eles estão do lado de fora da árvore, mas eles podem ficar dentro também se tiver um buraco. Esses morceguinhos aqui, eles estão num cupinzeiro abandonado. Então, ele entra aqui nesse cupinzeiro, ele fica escondidinho. Tem também as folhas. Então, aqui, ó, esses morceguinhos, eles estão como se fosse uma tendazinha, né? Todos escondidinhos aqui. E esses morceguinhos aqui, eles são interessantes, eles são da ilha de Madagascar. E eles dormem de cabeça para cima, porque eles têm umas ventosazinhas que grudam. Ó, nesse vídeo aqui, como ele... Olha. Vocês viram que ele gruda essas ventosazinhas dele na beiradinha da folha e ele entra assim e ele fica com a cabecinha para cima, diferente da maioria dos morcegos que dorme com a cabeça para baixo. Ele segura o pezinho na folha ou onde quer que ele esteja se pendurando e fica virado de cabeça para baixo. Agora esse daqui, ele faz o contrário, ele fica em pezinho. Ele entra assim de ré dentro da folhinha, que essa folhinha parece um copo, né? É nesse lugar que ele dorme. E existe também morcegos, como esse daqui, que ele modifica a folha para ela ficar do jeitinho que ele gosta. Então, ó, ele chega nessa folha, que é como se fosse uma folhinha de bananeira, e ele vai mordendo a folha, ó. Vai mordendo a beiradinha da folha até ela partir um pouquinho, tá vendo aqui que tá partidinha? Para que ela fique mais fechadinha, ela não fique tão aberta. Tá vendo que aqui tá fechadinho e aqui ele tá mais abertinha? Porque quando ela tá assim mais fechadinha, ele consegue se esconder melhor dos predadores, ele fica mais protegido. E como a colega já estava falando, os morcegos eles também podem ficar em abrigos artificiais, que são construções do ser humano que eles vão se utilizar. Podem ser pontes, pode ser o forro da casa, ali no telhado, em qualquer lugar que tenha uma brechinha que ele consiga se esconder, uma brecha na parede, qualquer coisa que ele consiga ficar protegidinho ali dentro, ele vai ficar. Então, é muito comum as pessoas descobrirem, né, no forro da casa que tem uma coloninha de morcego que está ali dormindo, escondidinha, bem feliz, e a pessoa nem imaginava. E agora eu tenho uma pergunta. O que vocês acham que os morcegos comem? Frutas. Ele não se alimenta principalmente de Insetos. sangue, também de Insetos. frutas e insetos.
Frutas, insetos, legal. Os morcegos, eles são os mamíferos que têm o hábito alimentar mais diversificado. Então, a gente tem, ó, morcegos que vão se alimentar de inseto, de fruta, de um monte de coisa. A maioria dos morcegos, cerca de 70%, eles vão se alimentar de insetos. Então, besouro, borboleta, mosquito, todo esse tipo de bicho eles vão comer. Então, a maioria deles vão comer insetos. Em segundo lugar, a gente tem os morcegos que comem frutas. Então, segunda maior quantidade de morcegos com hábito alimentar de frutas. A gente vai ter, em terceiro lugar, os morcegos que comem o néctar. Néctar da flor é aquela aguinha docinha que fica dentro da flor que a abelha usa para fazer o mel. Depois, a gente vai ter os morcegos que se alimentam de outros animaizinhos, como os pequenos passarinhos, até outros morcegos, animais vertebrados, né? A gente vai ter os morcegos que se alimentam de sangue, um único morcego que se alimenta de peixe, que pesca. Então, ele é exclusivamente piscívoro. Existem alguns outros morcegos que eles misturam. Eles podem também comer peixes, mas esse é uma espécie que ela é exclusiva, ele come apenas peixe. Então, vamos conhecer melhor esses hábitos alimentares e por que eles são importantes. Então, começando pelos insetívoros e carnívoros. Então, os morcegos que se alimentam de insetos, outros animais como os escorpiões e aranhas, e pequenos vertebrados, eles, e os piscívoros também, eu vou mostrar um videozinho daquele morcego que pesca. Então, ó, ele usa a ecolocalização para identificar o peixe dentro da água, e ó, ele passa com as pernas, com os pés, ele tem umas garras bem compridas e pega o peixe, ó, levou o peixe. E aí ele joga o peixe na boca, ó, já tá aqui, ó, já foi para a boca. E aí ele, nheque, come. Tá vendo que ele tem os pés, os dedos bem compridos para conseguir pegar esses peixes. Então, tanto os morcegos que se alimentam de insetos, de outros pequenos vertebrados e de peixes, eles são importantes. Por quê? Então, vamos lá. Os insetívoros, eles vão ajudar a combater animais que são pragas. Tanto pragas para a agricultura, para a nossa vida de ser humano, quanto para o meio ambiente. Então, assim, qualquer coisa em excesso, ela vai fazer mal. Então, se tiver muito de um tipo de animal, não vai ter como ser, isso não vai sustentar. Ali vai faltar alimento para aquele animal e vai causar um desequilíbrio. Então, o morcego ele vai controlar a população desses insetos. O morcego se alimenta de insetos, né? Ele vai estar comendo eles e vai ajudar a controlar a população no nível interessante, né? Ok. E quando ele está se alimentando de uma praga para a agricultura, que é alguma coisa que a gente come, né? Então, aqui a gente tem um morcego que é a larvinha que come o milho, o morango, a melancia. Isso também vai beneficiar a gente, né? Indiretamente. E uma coisa bem bacana para vocês saberem. Existem morcegos insetívoros que eles podem comer até 100 mosquitos em uma hora. 100 ou é 1000? 1000 mosquitos em uma hora. Um único morceguinho. Então, imagine vários desses morcegos. Quem é que gosta de mosquito? Ninguém gosta. Aquele bicho chato fica chupando nosso sangue, zumbindo no nosso ouvido, que vai irritar o nosso sono e trazer até doenças, né? Então, a gente, como o professor Miller e a professora Danielma falaram, né? A gente tem vários agentes que podem trazer doenças e os mosquitos são craque nisso, né? Então, a gente tem dengue, tem chikungunya, que vem pelo mosquito. E o morcego, ele tá, ó, comendo todos esses mosquitinhos aí. E os morcegos que se alimentam de carne, de outros vertebrados e de peixes, eles vão fazer a mesma coisa, eles vão estar controlando essa população. Então, ó, vamos considerar aqui um ambiente, aqui o morceguinho que pesca, aqui o morceguinho que come pequenos vertebrados. Quando o morcego está lá no ambiente, ele está comendo, né? Só que ele não vai comer todos os peixes, nem todos os vertebrados. Mas se você tira o morcego, aquele animal ele vai ficar sem predador. Aí ele vai aumentar a população. E aumentar a população. E aumentar a população. Vai chegar uma hora que isso vai ficar insustentável para aquele ambiente. Então,
o morcego ele ajuda a controlar as populações. Os morcegos frugívoros, então, ó, aqui um videozinho do morcego comendo uma fruta do cacto. Então, ó, ele chega lá, bem feliz, dá uma dentada naquela frutinha bem gostosa. Então, são morcegos que a gente tem bem comum aqui na cidade, morcegos insetívoros e morcegos frugívoros comuns na cidade. Então, o que isso vai ser legal? Ele vai comer a fruta e vai engolir a semente. E aí ele vai, ó, fazer cocô e vai cair essa sementinha na terra. Sementinha caiu na terra, ela vai começar a brotar e vai nascer um monte de plantinhas novas. Então, esses morcegos, eles são considerados agricultores da natureza. Então, eles ajudam a dispersar sementes. Eles levam as sementes para formar novas árvores. Então, ele ajuda nas florestas. Então, enquanto o ser humano está derrubando as árvores, o morcego vem e vai plantando novas. Então, os morcegos, eles são muito benéficos para o meio ambiente. Os morcegos nectarívoros, que são aqueles que se alimentam do néctar. Então, eles têm uma língua, ó, bem comprida. Ó, vocês estão enxergando aqui a língua desse morcego. Ela vem até aqui, ó. É maior do que o próprio corpo do morcego. Existem morcegos nectarívoros que eles têm a língua 1,5 vezes o tamanho do corpo. Então, é um linguão bem grandão. Para quê? Para ele conseguir pegar o néctar que está lá bem no fundinho da flor. Lá no fundo, ele não deixa nenhum restinho. Ele consegue comer todo o néctar. E o que acontece? Quando esse morcego vai se alimentar do néctar da flor, ó, estão vendo aqui? O pólen da flor passa todinho pro pelo do morcego. Ó, ele fica todo sujinho, todo melecadinho. E aí ele passa para a próxima flor, ó. Eita, já foi. Passou todo o pólen para a próxima flor. Então, nisso, ele está ajudando na polinização, que é a mesma coisa que as abelhas fazem. Quando a abelha chega lá para comer o néctar da flor, comer não, na verdade, ela vai coletar para fazer o mel, né? Ela se suja. A abelha tem também um tipo de pelinho, né, no corpo. Ela fica toda sujinha de pólen, e aí quando ela vai para a próxima flor, ela leva esse pólen. E como as flores, as plantas, elas são fixas, né, elas não se movem, elas precisam da ajuda de algumas usam o vento, outras ajudam animais, para fazer essa reprodução. Então, para produzir os seus frutos, as suas sementes, e darem origem a novas plantas. E os morcegos nectarívoros, eles ajudam nisso. E os morcegos hematófagos, que são os morcegos que se alimentam de sangue. Existe morcego que chupa sangue? Existe. Mas são apenas 3 espécies. Lembram quantas espécies de morcego que eu disse que tem no mundo? Cerca de 2.000 espécies. E a gente só tem 3 que se alimentam de sangue. E dessas 3, só tem uma que pode, por um acaso, uma vez na vida, se alimentar do sangue do ser humano. Só que isso é muito raro. Por quê? O morcego, o sangue do ser humano, ele não é... O morcego, ele, quando o animal ele vai se alimentar de alguma coisa, ele procura aquilo que tem mais nutrientes para ele. Então, para ele ficar bem, com muita substância. E aí, o sangue do ser humano, ele não é rico em nutrientes para ele. Então, ele vai procurar um animal, por exemplo, uma anta, um porco do mato, sabe? Esses animais grande porte que vivem lá na floresta. Como, ao longo dos anos, o desmatamento tem reduzido os ambientes naturais, está ficando pouca essa oferta de alimento. Então, o morcego ele tem que se virar. Aí, o que ele já achou como alternativa? Os animais de criação. Então, a vaca, o cavalo, o porco. Então, às vezes, a gente escuta no interior, que é onde a gente tem mais esses animais, que o cavalo apareceu com machucado no pescoço, nas costas. Então, provavelmente é porque o morceguinho ele passou por ali e se alimentou do sangue desse animal. Só que 2 coisas para a gente se atentar. Então, o morcego hematófago, ele, na verdade, não chupa sangue. Então, ó, estão vendo aqui, ó, os dentinhos dele. Os dentinhos que ele usa para fazer o corte não são os caninhos. Então, aquela história do
vampiro que suga pelos caninos, não é verdade. Ele usa esses dentinhos da frente aqui, ó, para fazer um cortezinho bem fininho. O animal nem sente, porque na saliva dele ele tem um anticoagulante e um anestésico. Então, ele vai ficar anestesiado o local e vai ficar sangrando. E tá vendo aqui ó, no lábio dele que ele tem um cortezinho aqui na beirada do lábio? Ele vai lamber, ele passa a língua no machucado que o sangue vai escorrendo para dentro da boca dele. E é assim que ele se alimenta. E esses morcegos, eles são pequenininhos, eles são assim, do tamanho assim da palma da mão da gente. Bem pequenininhos. Então, a quantidade de sangue que ele vai precisar para se manter no dia são 2 colheres só de sangue. Não é pouco. Então, se o morcego se alimentou do cavalo, o cavalo vai morrer. Não tem nem como o sangue todo que está dentro do corpo do cavalo entrar no morceguinho que é do tamanho da palma da mão da gente, né? Então, o que vai acontecer com o cavalo só se muitos morcegos se alimentarem dele de uma vez só, ou então se aquela ferida aberta do cavalo entrar ali algum micro-organismo que vai causar uma doença no cavalo, ou então o próprio morcego que possa ter alguma contaminação, mas a gente fala disso já já. Mas assim, dizer que o cavalo vai ficar anêmico e vai morrer porque expôs todo o sangue do cavalo, não, isso é impossível, não acontece. E mesmo os morcegos hematófagos, eles têm a sua importância. Então, existe proteína no sangue, na saliva do morcego, que chama draculina, que ela é anticoagulante. Então, ela impede que o sangue coagule, que o sangue seque, fique duro. Quando a gente machuca, não fica uma casquinha ali do sangue, porque o sangue secou, pronto. Ela impede que aconteça aquilo. E as pessoas, quando têm alguma doença que forma essa casquinha de sangue dentro das veias, ela pode entupir uma veia e a pessoa ter um problema sério, né, com aquele entupimento. Então, essa proteína está sendo estudada para criar medicamentos para doenças vasculares. Ela é muito mais eficiente do que o que já tem no mercado hoje em dia. Então, está sendo estudado para que possa se criar medicamentos mais eficientes, trazendo mais qualidade de vida para pessoas que sofrem desse tipo de doença. E falando em doença, o morcego tem doença? O morcego é um bicho sujo, nojento, que a gente tem que matar todos eles. Principalmente agora, durante a pandemia, né, no começo da pandemia, veio aquela morcego, o povo foi comer morcego e agora está todo mundo doente. Olha, os morcegos podem transmitir doenças? Podem. O professor Miller comentou que, acho que foi 60% das doenças, né, que o ser humano pode ter podem ser zoonoses, então passa dos animais para o ser humano. Então, os morcegos realmente, eles podem transmitir doenças, mas isso não significa que eles são vilões, que eles são criaturas malignas, que eles querem disseminar, eles saíram espalhando coronavírus em todo mundo para a gente morrer. Não, eles não fizeram nada disso, inclusive porque eles também ficam doentes. Então, antes da pandemia, a doença que mais se associava aos morcegos era a raiva, que é uma doença que ainda não tem cura, então é uma doença séria. Boa tarde. Boa tarde. E aí as pessoas ficavam, tem que matar o morcego, porque o morcego está passando raiva para todo mundo. Então, assim, os morcegos, eles realmente podem transmitir a raiva. Só que para você contrair a raiva, primeiro, o morcego tem que estar contaminado, e cerca de 1% dos morcegos do Brasil apenas que estão contaminados com esse vírus. Além disso, você tem que ter contato, então o morcego vai ter que morder você, ou então você trocar fluido com o morcego. Então, se o morcego passou voando perto de mim, eu vou ficar doente. Não, impossível isso acontecer. O morcego bateu em mim, ele trombou assim, voou, bateu no meu ombro, eu vou ficar doente. Não, também não vai acontecer. Você tem que ter uma troca de fluido. Então, aquele vírus, aquele patógeno que está dentro do morcego, no sangue, ou na saliva, ou na urina, vai ter que entrar em contato com você, com o seu sangue, com as suas mucosas. Então, tem que ter essa troca. E a raiva, que o povo fala, meu Deus, a raiva é uma doença horrível. É uma doença horrível, inclusive, o morcego, ele morre. Então, a chance dele dele morrer antes de passar a doença para uma pessoa é muito maior. Então, ele vai ficar doente, vai começar a ficar desorientado, e o morcego não é um animal que a gente tem tanto contato, assim, direto, tanto no dia a dia. Então, a gente tem gato, cachorro de rua também pode transmitir raiva. Então, não é porque o que eles têm, esse vírus, que a gente vai ter que condenar os animais. Inclusive,
durante a pandemia, tiveram muitas pessoas que começaram a estudar, porque os morcegos, eles são reservatórios de muitos vírus, e vários deles, eles não apresentam a doença. Então, começaram-se a estudar por que os morcegos, então, a imunidade deles é muito boa. Então, a gente pode aprender com os morcegos como contornar essas doenças. Então, a gente pode aprender com a imunidade deles como desviar de algumas doenças que podem estar vindo aí a cometer o ser humano, né? Então, agora a gente vai fazer uma brincadeira. Eu vou fazer umas perguntas e vocês vão me responder. Só 2 perguntinhas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Morcegos são vampiros? Verdadeiro ou falso? Só 3 espécies. Só três Então, espécies deles. então é verdadeiro uma parte. Na realidade, isso é falso. Porque vampiro é aquele bicho que é metade homem, metade sei lá o quê, que vem e mata a pessoa, que nem o Drácula. A gente passou a chamar os morcegos que se alimentam de sangue de morcego vampiro por causa disso. E essa história de que o morcego é vampiro, ela se tornou mais difundida, né, disseminada, a partir desse livro aqui, Drácula, de Bram Stoker, esse senhor aqui, que fez um péssimo serviço para mim, que estou agora tendo que vir aqui falar para vocês que morcegos não são vampiros. O que acontece? Os morcegos, como eu falei, eles são misteriosos, são animais que a gente não consegue ver direito, e na Europa existem menos espécies de morcegos do que aqui, na região dos trópicos, né? Então, a diversidade é maior. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 180 espécies de morcegos diferentes. Então, as pessoas que vinham nas navegações para cá, então eles viam aquele bicho que voava, aquela coisa, aquele vulto, e ninguém sabia direito. E o Bram Stoker, quando estava escrevendo o livro dele, ele soube dessas histórias, ele colocou em uma passagem do seu livro, Drácula, que o Conde Drácula se transformou no morcego e saiu voando. Então, ele queria que o Drácula se movesse muito rápido. E como é que a gente se move mais rápido? Voando. Então, ele, vou fazer isso. O vampiro vai virar um morcego porque ele consegue ir mais rápido do que correndo. E aí, daí em diante, as pessoas começaram a usar mais ainda esse estereótipo de que o morcego, ele é um vampiro. Então, na verdade, o nome dos morcegos virou morcego e vampiro por causa disso. Mas eles não são vampiros. Segunda pergunta. A raiva é transmitida pelo contato com a saliva ou sangue de um morcego contaminado. Verdadeiro ou falso?